Pessoal, já deu o start aqui na gravação de hoje, tá? Opa aí, pessoal. Deixa eu compartilhar nossa tela aqui já. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda aula aqui, né, de manutenção elétrica predial e industrial. Então, na semana passada foi a nossa primeira aula aí, né? No dia, desculpa, gente, dia 5/9. E além da gente falar já da teoria, né, a teoria inicial aí da manutenção, né, de manutenção, né, sobre as práticas, boas práticas de manutenção. A gente já começou a falar da atividade um, né? Que a atividade um ela corre um pouco fora aí do contexto da SAP 1, porque ela fala sobre você elaborar um memorial descritivo, né, para da sua residência, né? Eu dei aqui algumas dicas na aula passada, né? E lembrando, pessoal, deixa eu só mover aqui esse. Lembrando aqui, pessoal, que eu estava corrigindo, né, são 5 turmas aqui, né? Então, a gente tem, dentre elas aqui a de Caruaru. Acabei de corrigir agora há pouco as atividades que estavam faltando de instalações elétricas do CEP, viu, pessoal? Mas assim, eu senti falta em algumas das turmas, eu senti falta aí do envio, né, das atividades. Lembrando que as últimas atividades são as que valem mais, viu? A primeira vale 10, né? A, a última e a antepenúltima que vale 30 aí, né? Lá dentro de instalação do CEP. Então, eu corrigi todas, todos que enviaram até a data de hoje, né? Mais ou menos ali para umas 6:10 mais ou menos, eu corrigi todas, né? Depois eu vou passar um pente fino para ver a questão lá de gestão, né? Lembrando que vocês já fizeram das 5 turmas aí, né? Vocês já fizeram eficiência energética, né? Gestão da manutenção, instalação do CEP, né? Que finalizou semana atrasada e que iniciou semana passada, manutenção elétrica predial e industrial. Então, o que que eu vou fazer? Hoje eu fiz uma força-tarefa aqui para corrigir todas as 5, né? Não é fácil, porque instalação do CEP são muitas atividades, então eu tenho que prestar atenção, eu corrijo, né? Aí a velocidade diminui bastante. Então, para ser justo para todos aí, eu corrigia uma atividade de cada aqui, ó, deixei as abas abertas aqui e finalmente consegui. Só que eu senti falta de algumas, né, alguns envios aí, né, em uma das 5 unidades aí do Senai, né? Então, fiquem de olho, pessoal, porque é, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a gente está fazendo gestão, são 4 aulas, né? A gente já está na segunda. Vai faltar depois manutenção, só são 2 atividades. Vai ser, ó, dependendo, vai ser um dia, talvez eu até tenha que colocar uma aula especial aqui. Geralmente são 2 dias, se tiver algum feriado, vai ser um dia. E projeto do CEP, geralmente uns 3 dias, são 3 aulas mais ou menos, não lembro aqui de cabeça, né? E educação empreendedora é uma aula super rápida aí, né? Então, ó, fiquem de olho que vocês têm até o dia 9 aí de dezembro para finalizar. Aí são 7 ou 6, pessoal, né? É desde eficiência, né, que é a 11ª é o C desse módulo 3 até a 17ª que Pernambuco tem, né, que é a especial, que é educação empreendedora, tá? Então, se alguém não enviou, por gentileza, envie, pessoal, porque não é fácil, principalmente essa daqui, instalação do CEP, que eu tenho que prestar bastante atenção e por ser várias tarefas aí, tá? Mas até hoje, na data de hoje, dia 12/9, todas as 5 turmas aqui foram corrigidas. Eu garanto que foi corrigido instalação do CEP. Agora, gestão, né, eficiência
Eu não garanto, porque pode ser que alguém tenha enviado, né? E, hoje eu não olhei essas duas UCs, eu só olhei instalação do sistema elétrico de potência, tá? Então, pessoal, na aula passada eu falei, né, sobre a análise da atividade um. Vamos entrar lá na nossa pasta, né? Lembrando aqui, ó, vou pegar o descritivo aqui. Eu até fiz uma atividade modelo aqui, pegar o descritivo que a gente vai precisar hoje dele, né? Então, a primeira atividade, né, é você fazer o memorial descritivo da sua residência. Eu dei algumas dicas aqui de cálculo, o que que você vai escrever no memorial descritivo. Até mostrei um memorial descritivo em conformidade, né, com uma empresa. Depois, se vocês quiserem, eu mostro mais aqui, né? E indiquei aqui lá na aba, aqui na aba biblioteca, tem as NBRs aqui, inclusive a 5410 para você baixar, tá? Agora vamos baixar aqui, deixa eu ver. Todas as três são o mesmo descritivo, né? A mesma SAP. Então, eu posso até deixar de fora aqui, ó. Então, vamos lá para atividade 2. Deixa eu só fechar ela aqui. Deixa eu mover aqui essa. Só um minutinho. Eu coloquei em cima da barra de tarefa, né? E não adiantou muita coisa, não. Deixa eu fazer a pastinha aqui da TV1, que é o que a gente já analisou, né? Agora, fazer a pastinha, a TV2. A TV2, aí eu vou colocar parte um. Vocês vão entender aqui. Vamos lá. Arquivos, atividade 2. Então, vocês percebem aqui, ó, que esses arquivos vão ser fundamentais para você fazer atividade 2. Você tem um projeto aqui de uma subestação, desenho técnico. Você tem diagramas aqui, tanto da subestação como de uma lavanderia lá do Hotel Ecoresort. E você tem aqui as solicitação de serviço de manutenção, as SSM, tá? Então, vou baixar todas elas aqui. Perdão, aqui, deixa eu abrir. Deixa eu apagar aqui para eu não. Eu vou extrair aqui dentro, vocês vão entender por quê. Extrair aqui. Aí, em vez de eles ficar dentro de uma pasta, eles vão ficar aqui. Ok. Deixa eu apagar isso daqui. Beleza. O arranjo da subestação está na parte um, que é esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Diagrama funcional. Esquilavanderia da parte 2. Diagrama unifilar. Subestação. Então, vamos lá para a parte um. Ah, solicitação de serviço. Essa aqui que finaliza com um é a solicitação do problema que deu lá no transformador. Então, vamos lá para a parte um. Agora, esses dois que sobraram aqui, ó, o diagrama funcional, que é da lavanderia, e essa solicitação de serviço de manutenção da parte 2 é a segunda parte do exercício. Vamos lá, vamos voltar aqui para a situação de aprendizagem.
Então, na atividade 2, pessoal, ela é composta por duas partes. Por quê? Porque na atividade 3 você vai ter que fazer um inconformidade aqui. Deixa eu ver se tem. Ah, não, só tem folha de resposta, atividade 2, atividade 3. Ah, deixa eu baixar a folha de resposta, né? Aí essa folha de resposta aqui é bom que vocês é, façam duas versões. Mas como assim, professor? Porque aqui, ó. Aí você pode pôr aqui, ó. OS, né? Transformador. Então, essa daqui vai ser para a parte um, porque essa mesma aqui, ó, você pode pôr final aqui, lavanderia, que é o da parte 2. Inclusive, eu vou até já fazer a pasta da parte 2 aqui, ó, para na próxima aula a gente fazer bem rápido. Atividade 2, parte 2. Aí, a atividade 2, parte 2, né? A gente tem o diagrama funcional da lavanderia. A solicitação de serviço de final 2 aqui, né? A primeira é o mesmo número, a diferença é que só muda o um aqui, ó, em vez de 62 é 101, né? E a 2 finaliza com 2, né? 102. Então, vamos lá, colocar lá. Ok. Então, esse formulário padrão aqui, você vai ter que ter um para a parte um e outro para a parte 2, porque é o mesmo formulário que você vai aplicar. Deixa eu abrir ele, vou abrir ele aqui rapidamente aqui, só para você ver aqui, ó. Você vai ter que preencher ele e ele vai estar nesse design aqui. Só esperar ele abrir aqui que ele está demorando um pouco. É estranho. Só ver o que está acontecendo aqui. Rapidão aqui, deixa eu só. Tô achando que o nome está muito extenso. Eu acho que é isso mesmo. Quer ver? Ó, deixa eu só colocar a TV2. TV2. Aí eu vou pôr OS. Nome bem pequeno mesmo. Em vez de ordem de serviço, né? Eu coloco OS. Vou deixar transformado. Ih, não. Tem que baixar outro aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Eu mudei o nome, ele simplesmente não deixou eu mudar aqui. Deixa eu baixar novamente. Formulário atividade 2. Aí o que que eu vou fazer? No próprio aqui, ó, eu já vou aqui a TV2, né? OS. Legal, né? É. E aí o detalhe é o seguinte: se Aí, em você vez de transformador, eu vou colocar trafo, que é o apelido do transformador. Em subestações, é porque, embora eu esteja usando o armazenamento aqui de SSD, pessoal, se eu vou fazendo pastas, subpastas, né, para eu organizar e conseguir ministrar as aulas aí para não só para a turma de vocês, mas para as outras aqui que eu assumo, você tem que organizar em pasta. Cada pasta tem o número do evento, né? Aí eu sei qual dia que eu tenho que ministrar a aula, né? Então, se você for fazendo uma pasta, uma subpasta, de repente, eu não lembro quantos caracteres, né? Ele dá esse erro mesmo. Quer ver? Acho que agora vai dar certo aqui, ó. É isso mesmo, ó. Microsoft.
365, ok, ó, deu certinho. Então é esse formulário aqui, viu, pessoal, que vocês vão ter que. Eu vou falar algumas coisas, inclusive tem até lá na NR10, né? Também, né? Mas na NBR 5410, que foi o que eu quis dizer, né? Então, esse formulário, ele vai servir, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos pôr de lado aqui, ó. Vamos pegar a parte um aqui, ó, a OS, essa aqui, ó, a 201, 70, 101, né? Então, você vai pôr o número dessa OS aqui. Vamos pôr de lado aqui, ó. Vamos pegar a parte um aqui, ó, a OS, essa aqui, ó, a 201, 70, 101, né? Então, você vai pôr o número dessa OS aqui. Aí, esse mesmo formulário, você só modifica o nome, viu? Porque senão, na hora que você fizer o upload aqui para me enviar a tarefa, eles vão ficar com o mesmo nome, aí vocês vão perder uma das duas atividades, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Aí, eu baixei e modifiquei aqui. Eu vou arrastar ele lá para parte um, né? Vou copiar já aqui, ó, e vou colar lá na parte 2. Só que em vez de trafo, eu vou pôr lavanderia. Aí, ó, pronto, a lavanderia. Agora vamos tratar da parte um, que aí vai ficar perfeito, ó. Na primeira aula a gente falou da atividade um, na segunda a gente está falando da atividade 2, parte um. E na terceira aula, dia 19, a gente fala da atividade 2, parte 2. E, por fim, na quarta aula, a gente analisa a atividade 3 aí, tá? Vai ficar redondinho aí. Eu posso até na próxima aula dar uma acelerada, falar da parte 2 e da atividade um. Aí a gente deixa o último dia para tirar dúvidas, por exemplo. Tá bom, então vamos lá. Vou abrir a SSM aqui, né? Só um minutinho aqui. Ó, já tá com problema aqui. Deixa eu abrir aqui com. Tá dando erro. Tem problema não. Eu só deixo aqui. SSM, eu já sei que é a primeira, né? Tá com o mesmo probleminha aqui. Deixa eu só gerar uma solução aqui, pessoal. É porque eu tenho que limpar esse. Ele tá muito cheio aqui. Deixa eu ver se o diagrama unifilar abriu, ok. Você viu que ele abriu fora da pasta tranquilo, né? Se isso acontecer, pessoal, não ficar abrir com o navegador não aparecer nada, é porque você tem muita pasta aninhada. E aí você tem que colocar na pasta mesmo. Isso daqui é do armazenamento externo que eu estou usando para dar aula para vocês, né? Aí só o fato de eu colocar aqui no HD da máquina que eu estou ministrando aula, ó, modifiquei, ó. Ele veio para cá, né? Aqui, ó. Apareceu, entendeu? Isso aí, na primeira vez que aconteceu, me deu problema. Antes que me dê problema na próxima aula, né? Já vou modificar. Deixa eu ver se vai dar problema aqui. Vai dar. Vou tirar o. Vou deixar com o serviço da solicitação de manutenção da lavanderia. Ó, beleza, apareceu. Então já deixei. Não, não deixei aberto.
agora o descritivo, né? Vamos lá, beleza. O Hotel Eco Resort, né, é famoso pelas instalações impecáveis no meio da floresta amazônica e é elogiado por todos o setor hoteleiro, né, como referência nacional. Beleza. No entanto, um hotel desse porte requer atenção especial quanto à sua infraestrutura e as instalações, né, para que tudo ocorra bem e não atrapalhe as férias dos seus hóspedes exigentes, né? Instalações de alto padrão geralmente são nesse sentido, pessoal. Eu vou deixar a ordem de serviço aqui de ladinho, porque aí eu vou falando aqui do descritivo, a gente vai percebendo aqui algumas coisas, tá? Então, o hotel possui uma equipe especializada de manutenção, né, que trabalha em um sistema de turno devido à dificuldade de acesso ao hotel, né? Dessa maneira, os funcionários trabalham períodos de 15 dias consecutivos e folgam os outros dias, né? Ó, ficam fora de escala e retornam às suas respectivas residências. É porque, assim, lembra que eu falei dos tipos de manutenção, né? A gente tem a manutenção corretiva, nós temos a manutenção preventiva, a preditiva. A preventiva é o que vai acontecer aqui, né? Porque houve um alarme, tá aqui no relatório aqui do Danilo, né? Um alarme de sobreaquecimento, né? Um relé de proteção, né? Ele soou o alarme que indica sobre aquecimento. Então, a gente tem que ver, né, que ação que a gente vai tomar em relação a isso. Deixa eu até pegar aqui um. Já que ele falou de sobreaquecimento, então é nada mais justo do que a gente pensar em termovisor. Vou pegar esses dois modelos aqui, ó, já vou até deixar lá dentro da, da folha aqui de análise. Tem outro modelo aqui, a foto ficou até melhorzinho, pessoal. Deixa eu encontrar ele aqui, que não está aparecendo as miniaturas aqui. Deixa eu descobrir. É esse mesmo. Aqui foram as fotos que eu tirei, ó, para aquele relatório, né, o memorial descritivo da residência, aquele que eu simulei, né? Essas foram as fotos que eu coloquei lá naquele relatório, que você pode muito bem encontrar aí na sua casa. Ó, esse daqui. Copiar isso, que isso vai ficar perfeito pra gente aqui, ó. Vamos pôr aqui, termovisor 2. Beleza, né? Então, eles ficam, né, e um hotel desse aí, pessoal, por exemplo, eu até já comentei aí eu tenho uma outra turma que eu tô exatamente, né, vocês estão um pouco mais atrasados do que eles estão adiantados de vocês uma aula. Então, nessa semana eu comentei, né, que, por exemplo, tem shopping center que eu tenho um tio que ele presta serviço, né? Então ele tem uma equipe que faz o trabalho de noite, né? De madrugada, quando o shopping fecha, é que a equipe lá de manutenção, por exemplo, precisa trocar um piso, precisa montar uma loja nova, né? Geralmente o pessoal vai na madrugada mesmo, para que não ter toda aquela quebradeira, aquele barulho, né? Lá no ambiente do shopping, que é um ambiente ali de alto padrão e os lojistas, né, pagam muito caro para ter aquele ambiente ali exclusivo, o estacionamento e todas as outras benesses que tem lá naquele ambiente, né? Então, a equipe de manutenção precisou sofrer ajustes após a saída de um eletrotécnico. Então, dessa maneira, Henrique foi contratado, né? Que está contraído, né? Mas foi contratado. Viu? Foi contratado, então você seria o Henrique, né? O aluno aqui, ele está simulando, né? Emulando o Henrique. Juntamente com o Fábio,
ficarão responsáveis por manter todo o sistema elétrico do hotel funcionando. Ou seja, então o Henrique fica 15 dias e o Fábio fica os outros 15, por exemplo, né? Então, após a contratação do Henrique, o supervisor Danilo, então ele que assinou aqui a SSM, né, a solicitação de serviço de manutenção, é, solicitou sua presença no hotel para participar de um treinamento que ele iria ministrar durante 2 dias. Então, ele foi contratado e logo de cara ele ficou 2 dias lá em treinamento para ele poder, né, depois retornar e assumir o plantão dele, né, o plantão de 15 dias depois que finalizasse o plantão do outro colega e o do Fábio, né? Tá falando que é juntamente com o Fábio. Pode ser que eles ficam os dois juntos, mas se falou que saiu um eletrotécnico aí, né? Então, aí falou ele foi contratado e, juntamente com o Fábio, ficarão responsáveis por manter o sistema. Então, estou pensando aqui que 15 dias é o Henrique e 15 dias é o Fábio, né? Estou chutando aqui. Ele conheceria nesse treinamento, né, toda a infraestrutura, as instalações e as rotinas de trabalho, né, do setor de manutenção do hotel, né? Então, ainda mais se for um hotel de alto padrão aí, né? Geralmente eles têm, por isso que às vezes fica eles utilizam o termo, né, embarcado, né, ou seja, diretão aí 15 dias ou 30 dias, dependendo, né? Eles ficam embarcados porque eles às vezes precisam fazer turnos, né? Turno é de noite, às vezes na parte do dia eles ficam ali de plantão só para manutenção ali de rotina, uma coisinha ou outra que precisa socorrer ali, né? Trocar uma lâmpada, mas vamos dizer assim, um bruto que precisar, né? O grosso, às vezes ele é na parte da madrugada, né? Então, após o período de treinamento, Henrique estava apto a exercer sua função e ser incorporado à equipe de manutenção. Então ele retorna, né, para sua casa e aguarda sua escala de trabalho. Ok. Passados alguns dias, Henrique chega ao hotel para dar início à sua jornada de trabalho e vai até a sala de manutenção verificar se há alguma atividade à sua espera, né? Então ele já de cara, né, é igual o eletricista de redes, né? Quando ele entra de plantão para trabalhar, né? O famoso aí 12 por 36, né? Ele entra, né, para fazer o seu plantão e ele vê se tem algum serviço ou vamos supor às vezes a empresa ela trabalha com manutenção e construção de infraestrutura de rede. Vamos supor que nesse mês não esteja construindo nada, né? Eles só estão na manutenção. Se não tem nada para construir, ele vai ficar lá esperando, vai ficar aguardando, vai ficar lá, né, lá no posto dele de trabalho. Na hora que aparecer uma SS, né, o chefe dele, no caso aqui seria o Danilo, né, o chefe dele vai verificar essa solicitação de serviço, né? E aqui eles chamam de SSM, né? Que é a solicitação de serviço em específico de manutenção. E daí ele vai deliberar ó, aconteceu aonde eu tenho a concessão, né? No caso, o eletricista de rede, né? Que é dentro do hotel, né? Beleza. A equipe, né? A equipe está apta para trabalhar, né? É a de manutenção elétrica, por exemplo. Aconteceu um problema aí com uma máquina que tem um equipamento aí hidráulico, um equipamento pneumático, né? No caso, pelo menos pelo o itinerário de matérias que vocês têm aqui, né? Lembra que vocês fizeram a matéria aí ao C8, né? Que foi ao C de acionamentos, né, elétricos e automatizados, né, que na verdade foi mais pneumático e hidráulico do que o elétrico, né? Que o elétrico vocês viram lá na UC9, né, a UC de instalações elétricas industriais, né? Então, no caso, né, nesse caso, o eletrotécnico ele está apto para trabalhar nessa área. Por exemplo, onde eu fiz engenharia elétrica, né, não tinha. Nós tivemos a matéria lá de introdução à automação, né, a parte aí, mais assim, essa parte pneumático, hidráulico. Confesso que lá na faculdade eu não tive essa disciplina, né?
E eu só fui aprender quando eu entrei numa empresa, era uma indústria e tinha, né, alguns equipamentos, inclusive era manutenção, né, por coincidência, né, manutenção aí de atuadores aí pneumáticos, atuadores hidráulicos, daí eu tive que estudar, né, aprender porque eu não tive lá na Universidade Católica, né? Mas eu, assim, pode ser que na Federal ou qualquer outra instituição aí, né? Por exemplo, aqui no Senai, né? Tenha provavelmente, né? Eu sei que no Ítalo Bologna, acho que se não aprovou, tá em fase de aprovação, né? Engenharia elétrica. E, inclusive, pelo cronograma, né, pelo itinerário do eletrotécnico, é provável que tenha a matéria de acionamento, né? Ela até é porque o acionamento eletropneumático, né, eletrohidráulico, ele faz parte mais do pessoal aí da manutenção, da eletromecânica, da mecatrônica, né? Então, esses implementos, esses dispositivos fazem parte do itinerário desses cursos aí, né? Então, se for o caso, né, se fosse o caso, né, igual o meu aqui, né, eu tive lá a introdução, a gente viu sobre projetos de automação, mas só que não foi muito específico, né, na questão de simuladores, eu nem conhecia até eu trabalhar nessa empresa aí que utilizava os produtos aí da Festo, né, e tinha uma outra fabricante que eu não me lembro o nome, eu sei que a Festo era forte. Então, ao chegar em sua mesa, Henrique liga o computador, né? E acessa o sistema do hotel, né? O sistema de gestão e verifica que existem duas solicitações de serviço de manutenção, ou seja, duas SSM. Uma é a que vocês estão vendo aqui agora, né? Que é a que ele já vai trabalhar, e a outra é da lavanderia. Então, na aula de hoje, nós vamos ver só essa, vamos discutir só essa daqui do transformador. Então, após ler as duas solicitações de serviço, entra na sala o Danilo, supervisor da manutenção, né, que dá boas-vindas a Henrique. Em seguida, inicia a conversa a respeito da solicitação, das solicitações de serviço aí. Danilo explica a Henrique que uma das SSM, né, tá aqui SSP, não sei por quê, foi feita por ele após realizar uma inspeção visual, né? Então, lá na NR10, né, você tem o capítulo lá, pegar lá da atividade 1. Você tem a parte lá de inspeções, é no item 7. Agora, a página de cabeça eu não lembro, mas estamos perto aqui. Sei que eu tô perto aqui. Opa. Aqui, ó, verificação final, né? Aqui na verificação final fala sobre inspeção visual, né? A gente vai ver mais aí na última atividade, né? Sobre o serviço mínimo de manutenção, né? Os procedimentos mínimos de manutenção que a Agência Nacional de Energia Elétrica preconiza, né? Então, na inspeção visual, o próprio nome já diz. Você olha lá para o barramento. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, desse barramento aqui, ó. Esquece que estou, né, olhando para o barramento sem o termovisor, né? Se olhar para o barramento sem o termovisor, pode ser que eu veja um fio ali chamuscado, às vezes um arco elétrico saindo ali, às vezes, né, não é muito comum. Eu vejo, por exemplo, deu um surto e ali na cabeça, ali às vezes tá frouxo ali, né, na entrada ali do disjuntor, e aí você vê que tá dando curto ali, né, tá ficando preto, né, tá empretejando, né, aí visualmente dá para você verificar, né. Só que foi um alarme, segundo lá a solicitação de serviço, foi um alarme que aconteceu, né, que soou, e daí ele foi verificar, né. Então ele estava fazendo uma inspeção, lembra lá na matéria na UC4 lá de QSMST, né? Qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho lá. Lembra que não tinha a primeira atividade,
que aí o rapaz fazia a inspeção visual, né? E depois, né, se possível, a inspeção por ensaio. Então, a inspeção visual é você verificar, por exemplo, uma máquina que está sem a proteção, vamos supor, uma máquina rotativa, né? Um disco de corte rotativo, ele está sem aquela carenagem protetora, né? Que se o disco de corte arrebentar, né, as rebarbas dele, né, quando arrebenta o disco de corte, porque ele está em alta rotação, eles vão se projetar no operador, né? E isso, né, você deixar sem proteções, né, um ato inseguro aí, né? Então, visualmente, você pode perceber isso. Então, ele começou com uma inspeção visual, né? E provavelmente, né, pode até ter utilizado, né? Mas no caso, você vai utilizar. Aí, essa outra parte aqui fala de no item 7.1, né, o capítulo de verificação final, né, as prescrições gerais, aí já no 7.2 fala de inspeção visual, ó, o 7.2.1, ó, inspeção visual deve proceder aos ensaios e ser efetuado normalmente com a instalação desenergizada, né? No caso, ela não estava desenergizada, foi um alarme que soou lá onde fica o transformador 1, né? Mas assim, dá para você fazer inspeção com o circuito ligado ali, energizado, né? Isso foi porque o alarme avisou, né, antes que um surto maior ocorresse, né? Então, a inspeção visual é destinada, ó, a verificar se os componentes que constituem instalação fixa permanente, ó, estão em conformidade com as normas, né? Às vezes ele está, por exemplo, o polímero aqui do que reveste o cabo, por exemplo, ele tem essa coloração azul, ele tá com uma coloração assim bem fraca, né? Igual os antigos, minha mãe sempre falava, aí tá com a cor de burro fugido, né? Um azul bem claro, bem opaco, o vermelho também, um vermelho claro e opaco. O preto também, nem ele parece mais é um cinza, tem uns pontos brancos aí. Isso, isso é sinal que esse plástico ele vem, né, com o tempo sobreaquecendo e daí ele vai perdendo a sua coloração. É igual aquelas roupas, né, que você vai lavando, lavando e ela, né, se você, por exemplo, tem roupa aí que você aplica uma solução salina principalmente nas lavanderias, aquelas lavanderias chique, né, especializada aí, o pessoal aplica na água uma solução, um sal lá, eu não lembro qual tipo de sal que é, né? Uma solução salina que ele evita com que a tinta da roupa ela se desprenda, né? Tem roupa aí que vem com aquela cor viva, né? Cada lavagem ela vai se desprendendo. Aí tem o processo de lavagem, você aplica uma solução, né? Para antes de fazer a lavagem da roupa, né? Aí essa solução ela vai evitar, ela vai saturar ali o meio aquoso, né? E vai deixar só com que a sujeira se disperse ali na água, né? E mais a tinta mesmo, né? Já viram aqueles vidrinhos que vende até em venda lá, o xadrez, né? Então, que a tinta se desprenda aí, né? Pode ser né? Esse é um tipo de cuidado aí que geralmente na indústria o pessoal faz, né? Então, o nível de coloração, o pessoal pega por exemplo, uma chave própria para circuitos elétricos, né? Que ela é blindada, ela é protegida. Aí o pessoal bate, às vezes utiliza até aqueles martelinhos de madeira ou martelinho de borracha, né? Dá uma leve batidinha se for um cabo rígido, né? Se for um cabo rígido foi bom, né? Um fio, né? O fio geralmente ele é rígido, né? O cabo é que ele é flexível, né? Então, dependendo, se você dá só um toque assim com a cabeça da chave ali, a parte isolante, ele começa a esfarelar, se desfazer pelo tanto de aquecimento que ele, né, se tem aquecimento, ele tem sobrecorrente, ou seja, efeito Joule. Por isso que o relé térmico ele acionou, né? Então, tem coisas que na inspeção visual é fácil, por exemplo, você vê um centelhamento ali se você não crimpou o cabo,
Porque o ideal por exemplo, tem gente que desencapa o fio, né? E aí dá uma apertada nele aqui, coloca lá no conector do disjuntor, só que ele não vai ter uma conexão efetiva. O bom é você crimpar, utilizar um alicate de crimpagem, né? Aí tem aqueles conector tipo garfo, né? Aquela garrinha tipo garfo. Tem aquele conector, o olhal, né? Que aí o olhal ele fica. Aí você tem o problema do olhal é que você tem que tirar todo o parafuso, né? E tem alguns equipamentos aí, por exemplo, o painel, a parte de comando de alguns soft starter, inversor de frequência, que não dá para você tirar o parafuso totalmente. Dá para você desatarrachar ele para você conectar um cabo, mas ele não sai totalmente, né? Ele fica ali como se fosse uma rosca sem fim. Aí o ideal é você crimpar ele com, né, uma crimpagem tipo garfo ali, né? E essa crimpagem tipo garfo, ela, né, ou então o olhal, né, ela se adequa ali, né, na parte ali entre o parafuso e o barramento, e ele consegue dar um contato elétrico melhor do que se eu colocar, né, as várias pernas do fio aqui e apertar, e aí ele, às vezes até ele arrebenta a parte do fio aqui, aí ele dá uma volta no parafuso aqui, e pode acontecer ponto quente, centelhamento nessa parte lá, né? Olha, ó, são conforme as normas aplicáveis, se estão em conformidade, né? Foram corretamente selecionados e instalados, por exemplo, se foram crimpados, né? Não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento. Então, essa inspeção visual, ó, tem um checklist aqui, ó. E tem também a inspeção, né, que é o item 7.3, que são os ensaios. Os ensaios, dentre eles aí, né, você verificar o aterramento, né, que faz parte do SPDA, né, o, o, o sistema lá de supressão de surtos, né, de descarga atmosférica, né? Então você tem a captação, você tem as descidas e para fechar a proteção desse sistema, você tem um aterramento em que o aterramento ele vai fazer o que? A dissipação da energia, né, da corrente de curto-circuito ou da corrente proveniente aí do surto, né, do aumento de tensão repentino e que ele vai ser desviado, né? Por exemplo, o DPS, né? Tanto o DPS para baixa tensão que fica no quadro, tem aquele DPS que fica ele é mais comum você ver em rede rural, né? Ele parece aqueles pezinhos de geladeira, né? Você coloca ele entre o neutro, é igualzinho o para-raio de rede, né? Você liga ele, a parte de cima você liga na fase e a parte de baixo você curta-circuita no neutro, né? E o neutro aterrado, né? Que é o neutro, por exemplo, se for a rede compacta, o pessoal nem chama de neutro, né? Chama de mensageiro, porque esse mensageiro, esse neutro, né? Ele vai ser curto-circuitado no sistema de aterramento aí da rede. Então, basicamente, esses DPS, né, seja o de rede de média tensão, seja esse de baixa tensão que fica lá no poste, muito comum na rede rural, seja esse de baixa tensão em que a gente coloca no quadro, né, eles são resistores não lineares, né, chama de resistor logarítmico, e o que que ele faz? Ele atua como uma chave aberta, né, normalmente aberta, aí quando você tem um surto, ele fecha o circuito liberando todo aquele surto para o sistema de aterramento. Então, você tem que fazer um ensaio, né, utilizando um alicate terrômetro, utilizando aquele terrômetro que tem as garrinhas, né, e um eletrodozinho, mais ou menos, acho que é uns 30 centímetros, mais ou menos, então, essas inspeções por ensaio é você literalmente verificar, né, questões aí, por exemplo, aqui, ó, colocou o termovisor e o termovisor mostrou o quê? Mostrou que no segundo disjuntor aqui, ó, de cima para baixo aqui, ó, tá tendo, né, visualmente você tá conseguindo ver que tem um ponto quente aqui, porque se eu tenho alto efeito Joule quer dizer que eu tenho um fluxo de corrente é,
é acima do normal, né? E é bom você olhar lá no projeto para ver quantos amperes que suporta não só esse disjuntor, mas suporta esse cabeamento aqui, né? Esse ponto quente aqui, é, se fosse um curto-circuito, por exemplo, ele já tinha desarmado. Então, provavelmente é uma sobrecarga, né? Provavelmente ele foi projetado, tô chutando aqui, viu, para 40 mil, mil watts aí de potência. E aí vamos supor que esse circuito um ele, sei lá, suporta uns 6.000 watts. E aí nele está conectado, né? Nele tá tipo 30 mil, né? Quase que a totalidade do quadro inteiro, né? Então por isso que ele está aqui gritando, né? Por isso que ele está incandescente na termovisora, né? Que seria impossível eu ver a olho nu, né? Por isso que tem a inspeção por visual, né? A gente utiliza os olhos nus e a inspeção por ensaio, que, por exemplo, a gente utiliza o termovisor, tá? Ah, e a execução da mesma será programada para uma outra solicitação de serviço que foi aberta por um funcionário do setor da lavanderia. Então, até então, ele está olhando só a solicitação de serviço de manutenção lá do transformador, né? Então, a atividade 2, ó, realizar a atividade 2, você deverá seguir as orientações do Danilo, preencher a OS, que é aquele documento que eu mostrei, né, referente à solicitação de serviço de maior prioridade, que é a lá do transformador, é a primeira SSM, que é essa daqui, ó, que é essa primeira SSM. Então ele fala aqui, né, que no dia, né, 15/8/2017, às 6h45, o relé de proteção emitiu um alarme, né? Então ele tem um buzzer, né, um alarme de sobreaquecimento do transformador a seco, né? E identifica, ó, é um transformador a seco. Isso é interessante. Transformador a seco, então quer dizer que ele não é resfriado a óleo. Geralmente a carcaça dele, eu vi um esses dias, tem um canal aí na internet que chama Loucos da Telecom, e aí eles estavam mostrando as instalações de um provedor de internet chamado a Zap Telecom, né? E lá eles têm transformadores a seco, né? Então ele não é resfriado a óleo e ele é totalmente dependente, mais ainda do que o transformador resfriado a óleo, de um sistema de ventilação ativo, né? Um sistema de ventilação forçada. Então ele não pode ser obstruído, tá? Identificado como trafo 1, por isso que está aqui no desenho, ó. Ó, aqui lá na subestação, ó. Esse aqui, ó, é o transformador um, tá? Esse é o transformador um. Aqui vem a média tensão entra no primário dele, depois sai do secundário aqui, ó, por essas calhas aqui que parece ser no chão, ó, e vai para esse 5 aqui, ó. O 5 é um painel de baixa tensão, tá? Então, você tem que fazer um procedimento aí de manutenção. Eu vou até pegar emprestado aqui, ó, dessa, dessa clínica aqui, ó. Deixa eu. Aí eu preparei aqui uma análise, tá, pessoal? Como que vocês vão, né, preencher essa OS aqui, né? Então, vocês vão pegar lá, deixa eu. Então, ver um alarme, né? Está lá na subestação um, a gente viu aqui onde que é a subestação um, né? Então você tem a entrada dela aqui, você tem uma grade aqui protetora, que é a grade que serve de gaiola de Faraday, para evitar que qualquer surto que saia ou do transformador um ou do 2, né? Principalmente do primário, acidente alguém, você tem uma manopla de operação,
vou mostrar como é que é uma aqui, por isso que eu peguei essas fotos aqui emprestadas aqui, ó. Então, ó, nome do requisitante, né? O Danilo, lá do setor de manutenção. Você quer o ramal lá do telefone, né? O número da OS, né? Aqui a OS que foi gerada através dessa solicitação de serviço de manutenção, né? Uma OS de manutenção, beleza. Qual o equipamento, né, que vai ser realizada a manutenção? A subestação, o transformador um da subestação um, né? Então são dois transformadores lá. O equipamento estava parado? Pelo que ele disse aqui, não estava parado, ó. Ele fez, ele estava soando o alarme, né? Fui até o local, o Danilo falando, né? Deixa eu aumentar aqui mais. Fui até o local fazer algumas verificações preliminares, já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, mas ainda possuía valores aceitáveis e que não trariam risco às instalações elétricas. Durante a verificação, constatei inicialmente que haviam muitos materiais impróprios, cadeiras, escadas, bloqueando a ventilação. É um transformador a seco e ele é muito mais dependente do que um transformador a óleo da ventilação para ele, né, para ele ter o arrefecimento, né? E muito pó sobre os equipamentos, principalmente sobre o transformador, o que pode provocar sobreaquecimento. Além disso, verifiquei através da inspeção termográfica, ou seja, uma inspeção por ensaio, né? Que os conectores e os cabos do secundário, né, da parte de baixa tensão do transformador estão com mau contato, pois é visível através da termografia os pontos quentes, né? Ou seja, a alta temperatura, quanto mais vermelho, tá vendo aqui nas escalas de cor aqui, ó, na verdade não é mais vermelho, não, mais próximo do branco aqui, mais quente ele vai estar e, consequentemente, mais corrente elétrica, né? Ele terá. Então, ó, descreva de forma sucinta, isso aqui é uma ideia, viu? Não precisa escrever ipsis literis o que eu estou dizendo aqui, né? Então, ó, descreva de forma sucinta, né, o serviço a ser executado. Então, o equipamento estava parado? Não, né? Então, ele soou o alarme. Por isso que existe o disjuntor. O disjuntor, às vezes, ele desarma, não para te sacanear, mas ele desarma para que não ocorra um incêndio, ocorra um derretimento não só do polímero que reveste os cabos aí, mas às vezes o sobreaquecimento é tão alto que ele derrete o barramento. Teve uma vez aí numa provedora de internet e olha que eles estavam usando barramento de cobre, né, o cobre eletrolítico, com um banho de nitrato de prata, né? Ele fica assim, ele fica assim meio cromado, né? Corrente foi tão alta aí, né? E, infelizmente o supressor de surto ele não atuou, né? Ele queimou, literalmente, e daí não foi ocorreu o início de incêndio. A sorte é que tinha sprinklers lá e o incêndio ele não evoluiu, né? Mas deu um dano terrível aí nessa instalação, né? A sorte é que eles tinham, né, provedores aí de redundância e o pessoal nem ficou percebendo, nem percebeu, né, a queda de internet. Então, descreva de forma sucinta o que que você vai fazer, né? Então, você vai fazer a manutenção do transformador um, medindo a corrente para avaliar possível sobrecarga, né? Se ele soou o alarme e não desligou, quer dizer que é sobrecarga. Se ele tivesse desligado, provavelmente era curto-circuito. Você vai fazer o reaperto dos conectores lá do secundário, né? E a limpeza da subestação. Então, ó, esse eu peguei aqui, ó. Esses itens aqui, ó, tudo foi lá da NR10, ó, pegar os projetos, né? Passo um, verificar o relé de proteção, né? Se ele está ok, né? Às vezes ele está com defeito. Investigar se sobre a sobrecarga do, do transformador, né? Do trafo, com alicate amperímetro. Investigar o sobreaquecimento, né? Verificar se ainda está ocorrendo com o termovisor, colocar o gerador em operação, né? O grupo gerador, desligar o transformador através da manopla, né? Então, e um detalhe, pessoal, você tem que desligar o disjuntor de média tensão, se ele tiver, né? E se for uma subestação com a potência alta, provavelmente ele tem, né?
Então, olhando essa foto aqui, ó, um exemplo. Deixa eu pôr na foto mais para frente aqui. Ó, esse aqui não é um transformador, viu? É um disjuntor de média tensão, ó, curva C aqui, ó. Esse disjuntor de média tensão, o que que você tem que fazer aqui, ó? Você usa essa manopla, você carrega a mola aqui, a mola vai fazer igual um contator, né? Ela vai desligar de forma bem rápida, né? Por isso que você tem que carregar a mola dele aqui para fazer o desligamento. Então você desliga primeiro o disjuntor de média tensão, depois você vai lá nessa área aqui, ó, na 5, desliga o geral, né? O geral aqui do que da baixa tensão que alimenta o transformador, ou seja, você desliga primeiro o disjuntor de média tensão do transformador, depois desliga os disjuntores de baixa tensão que são alimentados pelo secundário desse transformador. Aí sim você vem nessa manopla aqui, ó. Ó, essa manopla que está mostrando aqui no projeto é essa daqui, ó. Aí sim você vai vir nessa manopla para ela poder, ó, ela conecta aqui, ó, com essas chaves e desligar, ó, porque tá vindo aéreo aqui, ó, a bucha, né? A, passa primeiro pelo, ó, isso aqui é a bucha de média tensão que vem lá da rua, ó. Então você tem a bucha de média tensão, entra aqui, ó, passa pelo disjuntor de média tensão, aí passa pelos instrumentos, né? Aqui já estava desligado, né? Aí você tem um TC, o TP, né? Aí sim que vem aqui, ó. Esse é o transformador dessa subestação. Então, o disjuntor ele fica antes, geralmente. Tá vendo aqui a gaiola de Faraday aqui? Esse passo a passo aqui, ó, é as 5 regras de ouro, ó, que eu tirei direto lá da NR10. Deixa eu ver o que mais aqui. Qual o tipo de manutenção? Manutenção preventiva. Quais que são os materiais necessários aqui, ó? Pano seco, né? Vassoura para você tirar a poeira. Rapidão aqui, pessoal. Só que aí a gente finaliza aqui. Eu tô vendo aqui que já tá dando a hora. Só para eu não perder aqui o horário. Só fazer um registro aqui. Já que eu finalizo. Beleza? Só fazer um registrozinho aqui. Aí a gente finaliza a aula de hoje. Ver só se deu certo aqui. Ok, deu certo. Vou voltar aqui a compartilhar aqui. A gente finaliza aqui, pessoal. Então, os materiais, né? Então, foi qual o tipo de manutenção, né? Corretiva não planejada, porque ela teve que ser agendada, porque ela é corretiva, né? O alarme, né? O relé lá, ele soou, né? O relé térmico soou para que medidas, né? Corretivas fossem adotadas aí pela equipe de manutenção. Preventiva, né? Para prever que aí o sistema caia energia de fato, né? E aí entra em colapso, né? Materiais necessários para execução da manutenção. Um pano seco e limpo, né? E vassoura para você tirar essa poeira. Geralmente, aqui na foto não está mostrando, mas geralmente tem um tapete aqui que fica, tá vendo que tá bem sujo?
tem um tapete de borracha que fica aqui. É bom você tirar esse tapete, limpar, lavar esse tapete com água corrente e detergente neutro, né? E deixar secar ele à sombra para você poder colocar ele novamente ali, que ele vai servir de isolante, mas ele não serve de isolante se ele estiver sujo, tá? Os EPIs necessários, capacete de segurança, né? O aba total, óculos, luva isolante de média tensão aí, né? Geralmente você usa a manga isolante para você fazer a manobra lá, né? Você utiliza manga isolante, que é uma manga de borracha que ela vem até aqui, mais ou menos, né? Aí você vai utilizar uma luva de borracha por cima dessa manga, né? Ela é com a classe de tensão de 13,8, né? Aí por cima dessa luva de borracha você vai utilizar uma luva de cobertura. Ela tem uma fivela, né? Essa fivela é de plástico para fixar bem, né? A luva de borracha que fica por baixo dessa luva aqui, né? Esse fardamento aqui RF aqui geralmente ele tem um tratamento anti-chama e ele tem um tratamento químico com nitrato de prata, né, para fazer o efeito da gaiola de Faraday, né? O calçado de segurança para eletricista, né? Os profissionais envolvidos, né, do setor de manutenção, né, o eletrotécnico aí que trabalha, né, o responsável, aí, o Henrique, né? Descreva os riscos envolvidos. Risco de choque elétrico, né? Óbvio, principalmente durante o procedimento de medição de corrente com alicate amperímetro. Mesmo na baixa tensão, existe o risco. Aí você coloca, né? Quem que autorizou esse serviço? O Danilo. Vai ser executado por quem? Por Henrique, né? Que é o seu paradigma, né? Serviço recebido, né? Por Danilo Santana. Então, na próxima semana, a gente vai cuidar da parte 2, que é a parte de manutenção lá da lavanderia, tá? Do Hotel Eco Resort. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, né? De manutenção elétrica predial e industrial. Até amanhã vai estar disponível para vocês, tá?